Mateus 26, de 20 a 25. Nós já vimos o belo paralelo que é feito entre o despreendimento da mulher que unge os pés de Jesus e a ganância de Judas, que resolve vender o Senhor por preço vil. Meus irmãos, tem algumas observações rápidas sobre o texto e sobre a circunstância, antes de nós chegarmos a uma conclusão para nós. Quando ele diz o que mete comigo mão no prato, geralmente, gramaticalmente, tem uma ação que olha mais para o passado, ou então para um ato contínuo, que tem metido a mão no prato. A força é aquele que come junto comigo, aquele que está ao meu lado, que parte a comida comigo. Mas é interessante que, pelo relato de João, nós sabemos que o Senhor Jesus molhou o pão e colocou na boca de Judas. Então, pode ter esse aspecto presente também. Não, gramaticamente não está errado, mas é preferível esse aspecto presente também. Embora muitas traduções, as francesas quase todas falam de um ato no passado. Mas tem esse aspecto também. Segunda coisa a observar é que, se você faz a figura que Leonardo da Vinci pintou de 13 pessoas do mesmo lado da mesa, por favor, não faça isso. Primeiro que é meio esquisito ficar 13 do lado da mesa posando para um lado vazio. Segundo que é muito complicado entender mesa dos judeus da forma como o Leonardo pintou. Ele pintou a mesa alta, que havia cadeiras ao lado. Não. As mesas judaicas geralmente eram baixinhas. Às vezes um alqueire emborcado, como essa plataforma que está aqui. Isso aqui seria muito parecido com o alqueire, só que o alqueire seria um pouquinho mais fundo. Alqueire era uma medida para cereais. Então, geralmente se emborcava, como está emborcado esse praticável aqui, se emborcava e colocava-se os pratos em cima. A dona da casa colocava um pão inteiro para cada convidado. Não tinha um prato, não tinha um garfo. Faca, sim, já era conhecida. Mas, geralmente, o que se fazia era o seguinte: um pão para cada convidado, ou, às vezes, dependendo se era um banquete, um prato sólido para cada convidado, um pedaço de carne, um pedaço de peixe, e diversos pratos com molho. O molho podia ser mel, podia ser coalhada, lembra de Abraão? De mel, nós podemos lembrar de Jesus pegando um pedaço de peixe, passando no mel e comendo. Mas se havia na época, é registrado na época, em outros textos não bíblicos, que às vezes tinha tão pouca coisa na casa que pegava o pão e passava-se no sal e comia, mais ou menos como se faz nas entradas de restaurante, ou no azeite. E comia, aquilo servia de refeição. Podia ser molho de carne picada, podia ser outro tipo de molho qualquer. Mas, geralmente, o comensal pegava o pão, rasgava um pedaço dele, um pedaço não muito grande, para ele pôr de uma vez na boca e não sujar o prato. Ele rasgava um pedaço do pão, molhava no molho que ele queria, vamos supor, no mel, a coalhada, no molho de carne, ou assim por diante. Um cherosé, que era um molho de Páscoa, que certamente estava aqui, era uma espécie de salada de frutas, bem miúda e quase gelatinosa. Emolhava lá e levava à própria boca. Quando um dono de casa desse resolvia dignificar um convidado, homenagear um convidado, hoje em dia nós damos o lugar da cabeceira da mesa, né? Naqueles dias era colocar
pegar o pão, molhar em vinho e colocar na boca, como Jesus fez com Judas. Em nossa biblioteca, vocês vão encontrar um livro do reverendo Boanerges Ribeiro chamado O Senhor que se fez servo. Ele aventa a possibilidade de Judas estar na cabeceira da mesa. Por quê? Porque a mesa era baixa, colocavam almofadas debaixo do braço esquerdo e deitavam com os pés o mais longe possível da mesa, o mais afastado possível da mesa. E se serviam com a mão direita, de modo que geralmente ficavam de costas na fila. Ora, a informação que nós temos de João é que ele estava reclinado sobre o peito de Jesus. Isso dificilmente poderia acontecer se Jesus estivesse na cabeceira. Provavelmente Jesus fosse um dos primeiros, segundo o raciocínio do reverendo Boanerges, fosse o primeiro, ou de um lado ou de outro da mesa. E João, reclinado sobre o seu peito, propiciava que o Senhor Jesus molhasse o pão e colocasse na boca de Judas, se Judas estivesse no ângulo de 90 graus com ele, o que significa que Judas provavelmente estava na cabeceira da mesa, sentindo-se importante, como quem pagou por tudo aquelas despesas. Não é de se admirar que Judas ficasse lá. De todo jeito, o certo é que no meio da comida, e a Páscoa dos judeus era uma coisa que terminava tarde, tão comprida que era a comida, não que fosse comida muita coisa, mas entre um prato e outro havia diversas orações, havia leitura, havia a narrativa da história de Israel. Eles bebiam 7 cálices, não cálices cheios, mas um cálice comum corria à mesa e cada um bebia um gole dele, gole que quisesse, pequeno ou grande. Ou seja, não era uma festa um fast food, era uma coisa demorada. E no meio desse ambiente que o Senhor diz, um de vocês vai me trair. Lembre-se, só estavam os 12. Um de vocês vai me trair. Mas o que terá passado na cabeça de cada um? Os Boanerges talvez pensaram que é porque nós falamos em ser o maior no reino. Pedro certamente já pensou, porque Jesus já o tinha confrontado diversas vezes. Judas nem podia imaginar, especialmente depois que o Senhor dá o bocado molhado para ele. Tanto é que João termina dizendo que, após receber o bocado molhado, Judas saiu e já era noite. Certamente, quando João escreve já era noite, escreve dando mais de um sentido para a palavra noite. Meus irmãos, a pergunta que eles fazem é: sou eu, Senhor? Algumas traduções colocam até assim: não sou eu, né, Senhor? Não vi muita força para isso no texto, embora eu não seja um expert em exegese de grego, mas eu não vi muita força para isso. Mas é possível que a consciência pesada de tantas bobagens que eles faziam, em um dos sermões do Pentecostes, sobre o Pentecostes, Calvino diz que antes de receberem o Espírito Santo, os apóstolos do Senhor eram umas pobres bestas que viviam brigando, disputando o primeiro lugar. Pois bem, Jesus revela a Judas: tu o disseste, e Judas sai para o trair. Como Jesus sabia que Judas ia sair de lá e trazer os soldados para lá, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E é assim que nosso texto nos informa que o Senhor Jesus foi para lá. Mas nós sabemos que nessa ocasião
em que a Páscoa foi transformada em ceia, o Senhor Jesus discute com os discípulos a respeito de muitas coisas, dá mais instruções a respeito do futuro, faz a sua oração sacerdotal e só então saem para o Monte das Oliveiras. Que lição pode tirarmos aqui? Meu irmão, como pastor, eu digo a você, porque eu já passei por isso tantas vezes que eu não lembro de quantas. Você muitas vezes vai estar diante de uma ovelha que você sabe que, por meios humanos, ela não vale o pão que come. Mas você a pastoreia porque ela pode ter sido comprada pelo sangue do Senhor Jesus. E você não vale muito mais do que ela também, não. Mas muitas vezes, você sabe que aquele sujeito está plantando com você, falando mal de você, levantando outros contra você, mas você tem que servir uma ceia. E quando eu estou me referindo a você tem que servir uma ceia, não é só você celebrar a Santa Ceia, não. Eu já tive o desprazer de ter que celebrar uma ceia diante de um sujeito que me fez muitos males, e eu orei a Deus para que eu não tivesse que celebrar aquela ceia, que eu ficasse doente, ou que eu não pudesse ir à igreja. Eu não queria partir o pão do Senhor com a mágoa que eu tinha no coração daquele homem, sobre aquele homem. O Senhor me poupou. Eu fui disposto a encontrar-me com ele antes da entrada da igreja. Ele não foi. Não foi mais à igreja. Não por briga comigo, é que o Senhor o chamou perto de si naquela semana. Às vezes Deus faz isso misericordiosamente, às vezes não. Às vezes você tem que servir uma ceia. E às vezes a ceia é pior, porque você tem que dar-se de si. Como o Senhor Jesus, o que ele serve na ceia é pão e é vinho, mas é símbolo do que vai acontecer do seu corpo e do seu sangue. Judas o traiu? Sim, não há dúvida. Pedro vai traí-lo? Não há dúvida, vai negá-lo. Mas todos os traíram, nós o traímos. Tanto é que Paulo, ao começar o texto litúrgico da Santa Ceia, começa dizendo, na noite em que o Senhor foi traído. Por todos nós o traímos.